Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai tratar de 3 assuntos, porque eles começaram em sala de aula e não foram terminados, então nós teremos que terminá-los para começar uma coisa nova, certo? Nós começamos as HQs, a história em quadrinho, então lembram-se de que a gente pegou uma folha de sulfite. Nós recortamos em 4 retângulos e aí nós desenharíamos ali e depois que estivesse prontinha, bonitinha, nós colaríamos no caderno de redação. Então vocês terminem isso em casa, certo? Porque a gente precisa terminar essa atividade, ela é muito importante, certo? Eu deixei toda uma instruçãozinha aí escrita para vocês deem uma olhadinha, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem. Na página 86 de 87, tem toda uma explicação aqui, né? Tem um exemplo, produção de texto. Então é importante que vocês... Deixa eu tirar esses papeizinhos aqui, porque eles ficaram feios aqui, né? Tem toda uma produção aqui, um passo a passo. Não precisa seguir isso à risca, mas leiam para ter uma boa noção de como fazer uma história em quadrinhos. Ela é muito importante, ela é um gênero, né, narrativo. Você vai contar uma história de uma outra forma, através da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, isso é importante. O desenho precisa ser expressivo, lembra que nós comentamos na sala de aula? Que precisa ter uma carinha assim, ou alegre, ou triste, enfim. Cada um aí vai bolar o que quiser. Não quero nenhum artista, uau, não é isso. Mas criatividade todo mundo tem, então a gente vai buscar isso, certo? Então essa é a nossa primeira atividade. Eu até coloquei ali na luz, ó, história em quadrinhos, as HQs, ok? Muito bem. Na sequência, a gente tem uma outra atividade que é muito importante, que é essa parte aqui, ó, da coerência, coerência e coesão, ok? Então aqui tem uma historinha, certo? Aí depois tem alguns exercícios. Aqui, na verdade, elas estão querendo inventar uma linguagem, né? E aí os meninos saíram na frente, porque eles já têm uma linguagem deles. Aí vocês vão ler, entender direitinho, responder as questões, ok? Depois, na parte de trás, ele vai falar aqui de verbos e advérbios. O que é isso? Meio bagunçado aqui, gente, mas ok. Então, assim, não é essa parte, é essa. Ok? Essa aqui, ó. Aqui nessa página, ele vai falar dos advérbios e dos verbos. Os verbos são aquelas palavrinhas que marcam ações, estados da natureza, né? Então, aqui ele vai falar muito das ações mesmo, tá? Então, é o sujeito que faz uma ação. Então, por exemplo, ele come. Sujeito, ele, certo? Outro exemplo. João anda na praça. Quem faz a ação de andar? O João. O João é o sujeito. João vai andar na praça. Vai andar, são 2 verbos, certo? E aí, 2 verbos é uma locução verbal, então a gente tem aí a ideia de que ele ainda vai andar, é um futuro. Mas, professora, você falou antes, João anda na praça, e anda não está no presente? Então, o presente tem várias possibilidades de interpretação, e ele, inclusive, pode dizer o futuro também, o presente. O verbo do presente, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu vou ao cinema. Vou é presente. Mas eu vou ao cinema é um futuro próximo, futuro imediato, mas é um futuro.
Então, quando a gente usa alguns verbos no presente, eles acabam se casando muito bem com verbos no futuro, tá certo? É o que acontece aqui no nosso exercício, vocês vão perceber isso. Algumas frases ele usa verbo no presente, verbo no futuro. E algumas situações do último exercício aqui, ó, aqui embaixo, ele vai colocar umas frases para vocês consertarem. Ele vai colocar uns verbos no tempo presente, futuro, vai ficar meio confuso. E vocês vão perceber que está meio confuso, daí vocês vão tentar arrumar isso daqui, certo? Vou dar um exemplo. O exercício é o 3 e a questão é a questão C. Vou dar esse exemplo para vocês. Então, tá escrito assim aqui, ó. Desejo que você atendesse a meu pedido. Que você atendesse? Não. Esse que eu desejo agora. Então, isso é presente, certo? Eu desejo que você atenda, certo? Ao meu pedido. Eu desejo que você atenda. Porque atenda é presente. Só que com esse que aí na frente, ele é presente do subjuntivo. E o eu desejo é presente do indicativo. Então, não é necessário ficar preso nesses tempos verbais todos, mas é necessário que vocês se atentem a alguns tempos verbais que eles falam aqui, certo? Ele vai falar aqui muito de presente e de futuro, certo? Indicativo, subjuntivo. Então, aqui ele está fazendo algumas referências. E sobre o advérbio, que ele fala aqui também, o que é o advérbio? O advérbio é uma palavrinha que indica circunstância. Ele pode indicar lugar também, ele pode indicar tempo. Então, por exemplo, aqui somos felizes. Aqui é uma palavra que indica lugar. É um advérbio. Mas aqui é onde? Essa palavra sozinha, ela fica estranha. Só se tiver um contexto, que nem eu estou aqui agora com vocês, então aqui, a minha casa, né? Dando esta aula. Ok, mas se não tiver nenhum contexto, vai ficar estranho. Então eu preciso sempre de ter um contexto para que o advérbio funcione. Aqui, ali, cá. São verbos de lugar, de tempo. Agora, já, nunca, certo? Então, aí são advérbios de tempo. Então, eu preciso de ter sempre um contexto, de ter uma palavrinha que ele se refira. Não, eu vou entender. Se eu falar assim para você, agora estou feliz. Tá, mas agora, século XX, século XXI, 1900... Então, eu preciso ter uma referência, eu preciso ter um contexto. Se eu não tiver um contexto, eu pegar a palavra assim do nada, sem ter um contexto, ela vai ficar estranha. Então, eu preciso desse contexto, certo? A terceira coisa que a gente vai estudar também é um texto que alguns alunos já produziram, já trabalharam ali com ele, mas a gente ainda tem que falar bastante coisas sobre o monólogo. Uma pessoa, certo? E o solilóquio, ok? Então, são duas coisinhas que a gente vai conversar nas próximas aulas, né? Mas a gente já sabe mais ou menos do que se trata. Então, para a gente começar a ficar por dentro desse assunto, eu pedi que vocês fizessem 3 exercíciozinhos para a gente começar a pensar nisso para a próxima aula, certo? Então, é o exercício 1, 2 e 3 da página 109, né? Aí tem um texto que fala de felicidade e solidade. A gente vai conversar sobre isso na próxima aula, certo? E aí tem 3 exercíciozinhos aqui, vocês leiam o texto, façam os exercícios e vai dar tudo certo, tá ok? Essas páginas todas, os exercícios todos estão escritos ali, aí você dá uma olhadinha lá
e produz tudo com muito amor, carinho, né? Beijo, gente. Façam tudo direitinho, estudem bastante e a gente logo, logo se vê. Até mais.